E ainda falando de questões populacionais, um outro dado curioso do IBGE revelou uma tendência de mudança significativa na estrutura da população brasileira. Olha só, em 2022 o nosso país registrou o menor número de nascidos em quase 50 anos. Quem ajuda a gente a compreender melhor essa realidade, os impactos dela, é a repórter Francine Padilha. Francine, explica pra gente essa mudança. Boa tarde. Oi, Guerra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, essa redução no número de nascimentos aconteceu em todas as regiões aqui do Brasil e pelo 4º ano consecutivo. Isso acaba gerando alguns questionamentos e preocupações. E exatamente por isso, a gente vai conversar agora com a socióloga, especialista em estudos de população, Lidiane Maciel. Lidiane, boa tarde para você. Primeiro, acho que é interessante a gente entender, né, como chegamos até aqui. 4 anos consecutivos de queda no número de nascimentos. O que explica? Então, boa tarde a todas as pessoas, também um prazer falar com vocês. Então, a gente tem que considerar uma fase histórica, né? Então, a gente viveu aqui no Brasil, né, nos últimos 50 anos, o que a gente vai chamar de transição demográfica, né? Isso significa, de fato, né, uma queda nessa taxa de natalidade e fecundidade também, é necessário a gente apontar isso. Então, sim, as mulheres estão tendo menos filhos, né? Hoje, em todas as regiões, como a atual pesquisa nos indicou. Então, assim, de fato, desde os anos 70, o Brasil vem implementando uma série de políticas públicas que vão pensar o planejamento familiar, né? E essas políticas elas vão se aprofundar nos anos 90 com o SUS. Né? Então, assim, de fato, hoje, quando a gente fala da estratégia da saúde da família, né, isso significa pensar como um todo esses nascimentos. Né? Então, assim, tem esse impacto das políticas públicas, mas também, né, a gente precisa considerar o nosso atual momento histórico. Então, dentro dos processos de urbanização, as famílias também vão se modificar. Então, se antes, no meio rural, os filhos eram colocados como força de trabalho imediata, na cidade você tem uma reestruturação dessa unidade familiar e as famílias passam a ter também menos filhos. Então, depois de 50 anos, a gente está vivenciando, de fato, algo que foi plantado ali, né, a nível nacional nos anos 70. Agora, isso é uma preocupação para o país, o envelhecimento, que a população está envelhecendo, né, está vivendo mais, melhor dizendo, e, ao mesmo tempo, a gente está tendo menos filhos. Quais impactos dessa conta? É necessário discutir, né, este atual momento histórico, porque, tal como o anterior, temos desafios, e os desafios agora são vinculados, sim, à população idosa. Né? Então, eu tenho, de fato, uma previdência social que precisa ser alterada, repensada dentro dessa atual dinâmica demográfica. Né? Todos nós consideramos e queremos que os nossos velhos e velhas tenham uma boa qualidade de vida. Então, eu vou ter um impacto nas políticas de saúde e nas políticas de previdência social. E, evidentemente, as cidades também elas vão precisar se reestruturar para agora atender essa nova população. Né? Outros estudos também apontam, né, como o caso europeu e norte-americano, que eu terei a necessidade de pensar esse mercado de trabalho voltado a imigrantes. Né, os imigrantes, tanto nos Estados Unidos quanto em vários países da Europa, acabam ocupando essa força de trabalho mais jovem. Né? Então, por isso que a gente ainda vive um certo equilíbrio demográfico. Né? No entanto, sim, é um desafio pensar o mercado de trabalho. Agora, só para a gente encerrar, que políticas públicas são necessárias nesse momento para a gente já pensar numa dinâmica com o envelhecimento da população? Eu acho que eu vou ter que pensar a estrutura familiar, de fato, né? Porque quem cuida dos nossos idosos hoje, né? Então, assim, a família, ela acaba tendo de apoio as nossas casas, né? As casas dos idosos, né? Eu sei que a gente tem experiências pelo Brasil afora, inclusive aqui em São José dos Campos, né? Uma política pública voltada para a qualidade de vida desse idoso, idosa, né? Idosas,
fundamentalmente, né, porque a gente sabe que as mulheres vão viver mais. Então, assim, de fato, eu vou ter que recriar, né, toda essa estrutura de atendimento público de saúde voltada às essas novas fragilidades que surgem com a idade, e as cidades, né, como um todo, no seu plano estrutural, vão precisar ser alteradas, né? As nossas cidades ainda são pouco acessíveis, então eu vou ter que pensar numa outra estrutura de calçadas, por exemplo, ou, né, dessa mobilidade aí urbana. Maravilha, então. Lidiane, muito obrigada, viu, pela entrevista, pela participação aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço. É isso, Guerra. Então, essas são as informações aqui, né, que é um fato, a população está envelhecendo, está nascendo menos gente no Brasil, então são necessárias políticas públicas para a gente readequar, né, o nosso modo de vida a partir dessa nova dinâmica. A gente volta com você. Muito obrigado, viu, Francine, pelas informações.